E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com a continuação da aquarela Léo e Léo. E nessa versão, né, é a segunda versão, que seria os personagens mais atuais, né? E no caso aí vocês viram, né, que é outro vídeo de novo que eu tinha feito, né, fazendo os testes. E depois de seco, deu para ver como é que ficou, né, as cores e tal. Fica um pouco opaco, porém, as cores eu achei que ficaram bonitas. Não é uma coisa assim tão apagada, uma coisa que não tem uma cor muito definida, né? E conforme eu falei, algumas cores que tem aí não tem na outra paleta de cores da Léo e Léo, na versão mais antiga. Então, digamos que fica uma complementar da outra. E aí, no caso, né, eu fiz nesse lado que é o mais liso, né, para fazer os testes, né? Então, eu peguei aí uma referência de uma baleia, né, e tô utilizando aí a tonalidade das cores azuis para ver como é que fica, né, sobreposição de cor e tal. Então, o desenho eu peguei assim bem simples, né, para mostrar para vocês que, né, é possível pintar com essa aquarela. Olha, eu já dando spoiler. E aí, gente, eu venho trazendo de uma forma mais simples, tá? Não precisa ter uma coisa tão elaborada. E esse lápis aí, eu não sei se alguém perguntou, eu não lembro, gente. Mas, assim, esse lápis que eu utilizei para estar fazendo o desenho, ele é um lápis apagável, tá? Então, ele é da Prismacolor. Tem outras cores também, né? É um lápis apagável. Inclusive, eu já fiz teste com outro lápis que se dizia apagável e não era tão apagável assim, não. Mas esse da Prismacolor, gente, eu garanto, tá? E aí eu fiz esse esboço, aproveitei a cor, né? E aí coloquei aí essa baleia. Eu acho bem bonito esse tipo de ilustração que você pode estar fazendo, né? Basicamente utilizando os mesmos tons, né? Que no caso aí foi o azul, para estar simbolizando o mar, tal, né? E assim, eu utilizei também o pincel que veio junto, né? Pensei em utilizar outro, mas eu simpatizei com esse pincel, eu achei simpáticozinho. Falei, ah, vou usar ele, por que não, né? Porque aí no caso, vai que você não tem esse pincel e só tem esse mesmo. O outro realmente eu não recomendo muito não. Mas esse em si, gente, eu já recomendo. Eu achei que ficou bom, né? Para áreas menores, mas se você precisa aquarelar, aquarelar lugares maiores, eu recomendo um pouco maior, né? E aí ele tá fazendo o seu papel. Eu vendendo uma base e já vou pegando algumas áreas para fazer de mancha, tá? Por quê? Porque aí depois eu vou estar vindo com uma cor um pouco mais escura, né? Vou estar aí fazendo aos poucos, né? E no caso da aquarela aí, gente, foi uma coisa assim que, como eu nunca tinha mexido com essa da Léo e Léo, apesar que a maioria não tinha mexido ainda. Então eu queria saber até onde ela poderia ir utilizando só uma cor, né? Vocês viram que eu fiz desenho infantil, que eu fiz paisagem e tal. Aí eu quis trazer algo assim, né? Utilizando manchas. Então, às vezes, né, em algumas ilustrações, as manchas ficam bem mais bonitas do que algo muito definido, né? Sem contar, por exemplo, se você olhar uma orquídea, por exemplo. Orquídea, se você olhar bem de perto, nas pétalas e tal, gente, lembra muito aquarela. As manchas de aquarela lembra bastante. E é uma coisa assim que não é muito definido, assim, muito preciso, né? Ela tem lá as suas manchas, mas fica bonito, né? Alguns trabalhos que você acha que é muito cheio de detalhezinho, na verdade são manchas. Então, quando você começa a mexer com tinta, que você começa a fazer os efeitos, estudar os efeitos, quando você vai ver algum desenho, já dá para você decifrar como, mais ou menos, o artista utilizou o detalhe, né, para chegar naquilo lá. E aí, no caso, gente, eu fiz, né, utilizando essas manchas, né, para estar dando um volume. No caso aí, se você quisesse também, né, enquanto tá úmido, você poderia estar jogando sal, ou o sal grosso, né? Por quê? Porque quando ele secasse, ele daria um pouco mais de textura, né? Ia ficar umas manchas bem interessantes. Só que aí eu não trouxe isso, né? Eu tô vendo um dia, gente, se no caso eu faço
esses testes, sabe, que o pessoal faz com plástico, com sal, com outras coisas junto, assim, de, né, para testar as manchas e tal. Aí vamos ver se um dia aí a gente faz, né, para tá vendo como é que se comporta a aquarela, tá? Mas por enquanto, essas mais simplesinhas, a gente vai testando, tá? Então, assim, não achei de todo ruim, né? Essa aquarela, não tenho do que ficar falando, né? Pelo preço, é o que tá valendo, né, gente? Então, também não adianta algo muito, assim, chegando ao profissional que não chega. É diferente as manchas, tudo, né? Papel, é simples. Mas, gente, tô mostrando aí que é possível, dá para você pintar algo legal utilizando material simples, né? Então, no caso, às vezes o pessoal tem alguma dúvida, alguma coisa, pergunta, tal, indica, né? Ah, gente, obrigado pelas indicações, eu tô anotando. Aí, conforme for, a gente juntar um dinheirinho, né? Vamos comprar aí uma aquarela diferente, alguma coisa diferente para ir tá testando, né? Algumas já estão lá no carrinho de compra. Aí, assim que der, eu já compro e já vou trazendo, né? Então, fiquem aguardando aí nos próximos vídeos, né? Temos também, depois desse, eu tô pensando em fazer guache, né? Eu tô com bastante guache aí, principalmente escolar, pra gente tá fazendo, né? O guache, ele já é uma técnica também aguada, porém você pode usar ele mais quase sem água, né? E ele é mais opaco, né? No caso, aí vocês vão entender o porquê do opaco. E também dá pra fazer muita coisa também, gente. Então, esses materiais, pelo fato de eu ter começado com esses materiais mais simples, então eu ia, né, tentando sempre trazer uma coisa diferente, melhorando. E é bacana, é bom que eu vou lembrar, né, de algumas coisas que eu fazia, né, que eu, igual que eu falei para uns vídeos anteriores, que eu fazia cartazes de desenho de mangá, anime, utilizando guache. Então era tudo ampliado à mão, não tinha esse negócio de imprimir, de passar limpo, não tinha que ser ali à mão. E as cores que vinham eram só 6 cores, e aí eu fazia as misturas e tudo. E era bem bacana, gente, bem legal. Mas é claro que hoje eu não sei se eu vou fazer um desenho daquele tamanho, né? Mas vamos ver aí o que a gente pode estar fazendo. E aí, gente, entre uma etapa e outra, você pode estar descansando um pouquinho, né? Dependendo do papel, se você vê que o papel ele é um pouco mais frágil, então você espera secar, né? Para você vir com outra camada por cima. Então foi mais ou menos o que eu fiz, né? E sem contar que eu utilizei um pouco de molhado sobre molhado e seco sobre molhado, né? E colocando aí algumas outras cores, né? E mesmo poucas cores que eu tô utilizando, né? Vocês veem que na área que tem um pouco mais escuro, contrastando com a área um pouco mais clara, dá para ver aí que você consegue ter aí a sua ilustração, né, com algum tipo de, de volume, né, não fica uma coisa tão assim. E aí depois eu venho de novo com o pincel, como ele tem uma pontinha, gente, bem assim fina, né? Eu consegui fazer essas linhas. E claro, gente, como tudo, a gente treino, tá? É treino mesmo. Nem fui muito detalhista aí, né? Fui só puxando aí, às vezes sai um pouco mais grosso, mas aí não tem problema, a gente pode voltar com a água, né? E é isso aí, gente, ó, para vocês verem como é que está ficando. E aí agora eu venho, né, com mais um pouco de água aí, vou tentando, né, já tinha umedecido a pastilha, né, para ficar mais úmida e ajuda, né? Então, isso é bastante importante. E lembrando, gente, quando você estiver aquarela nesse tipo de estojinho, não ficar guardando ele molhado, pode estragar, tá? Então, sempre que puder, vocês vão lá e espera secar para fechar, porque pode ter o risco de embolorar, né? Então a gente não quer isso para nossa aquarela, não é verdade? E aí eu venho fazendo fundo aí, gente, com aquarela, né? Utilizando o azul. E aí eu venho aqui com manchas, só manchas mesmo, né? Como se estivesse sendo o mar, né?
e volta. E quando foi nessa parte eu tinha deixado secar um tempo, né? Fui tomar um cafezinho, né? Quem não gosta de um cafezinho, na verdade? Eu adoro café, gente. Então café é comigo mesmo. E aí eu já venho no fundo, né? Pra tá aí fazendo essas manchas, né? E aí vocês vão vendo que já vai dar outra vida, né? Que aí a baleia não tá flutuando aí. A gente faz um fundinho aí, né? Pra dar uma... E aí, no caso, gente, dá pra fazer muita coisa. Fazer estampa de camiseta, de caneca, fazer cartão, fazer bota, fazer pôster, fazer um monte de coisa só com uma ilustração, ó. Presentear também, né? E aqui fica para nosso estudo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Então, tô aí fazendo a playlist com as aquarelas aí escolares, né? Espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueçam de se inscrever e de apertar o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, tá? Às vezes atrasa, não é porque eu quero. Aí o YouTube fala assim, ó, ela lançou vídeo, tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo, né? Já tá terminando aí. E muito obrigado aos comentários, gente. Muito obrigado aí você estarem participando. Isso me deixa muito feliz e me incentiva a continuar fazendo mais vídeos. Então, fico por aqui e até logo. Tchau, tchau.